muitos querem e procuram a pedra filosofal, o segredo, a fórmula mágica, a teoria, o conteúdo, o conhecimento. Muitos querem. Mas poucos querem ou mal sabem que para conseguir isso é necessário observar e manter o fogo do Atanor aceso, do fogão alquímico. O laboratório dos alquimistas era principalmente não um laboratório de química, de elementos, era um laboratório de consciência. Enquanto eles olhavam para o fogo, eles mudavam a si mesmos. E eles viam que, na verdade, não era o processo externo, mas interno. E o fogo do Atanor não é um fogo explosivo, marcante e de eventos. É um fogo constante de um fogão, no fogo baixo. Recentemente eu estava vendo um vídeo de como fazer o ovo frito perfeito. Inclusive numa panela velha, numa frigideira velha, e que dizem que gruda, né? Aquela panela sem o famoso teflon. E era um chefe bem renomado, e ele disse que o segredo é um fogo baixo. E ele unta a panela, mostra ali, mas o grande processo é quando ele deixa... Inclusive ele coloca uma grelha acima da outra, assim, pra ficar mais baixo ainda o fogo. Que ele já estava no mínimo, ele deixou mais baixo ainda. Mais baixo, né? E... ele sai do vídeo e volta, ele fala que esse é o processo da culinária, né, do cozinhar, e depois realmente fica um ovo bem bonito, assim, homogêneo e tudo mais. E olha isso, é exatamente o processo da alquimia, é o Atanor. É o fogo que se mantém constante dia e noite, numa terça-feira fria, numa quarta chata e num sábado não tão inspirado assim. Mas... se você acha que encontrar a pedra filosofal, o segredo ou a verdade, seja lá o que for isso, se você acha que é um grande evento, um grande sinal do céu, uma grande sensação, lágrimas ou qualquer outra coisa, esses eventos acontecem. Mas isso é parte de outra coisa, que não é encontrar a verdade. Se você acha que é isso, você vai ser enganado. Desculpa dizer isso. Assim como eu fui, e provavelmente... todos precisarão passar e entender que não é aquilo. Não é a emoção apenas. É o coração, mas não é a emoção apenas. É algo que tá ali. Sabe? A emoção traduz. E aí a mente tenta traduzir um pouco mais, mas cada tradução vai perdendo. Mas é algo antes. Aí você o processo é refinar a emoção para interpretar o que vem antes dessa emoção. E aí refinar mais ainda para perceber que o intelecto... você vai refinar o intelecto para conseguir interpretar mais ainda os sinais que a emoção está mandando a partir da intuição, do eu superior, que seja dessa coisa que vem antes. Sabe? Nossa, peraí, o que é isso? Intuição, guiança divina. Essa coisa que vem antes da emoção, da sensação, o nosso trabalho é refinar através do Atanor. O fogo alquímico leve e constante. Constante. Diziam que o trabalho aqui levava vidas. Como a tâmara, né? Que você planta a tâmara, mas é o seu neto que vai colher a tâmara. Porque ele levava 100 anos, mais ou menos assim. E esse processo é o refinamento interno. Senão o próprio alquimista não veria a pedra filosofal se ela aparecesse no fogo. Se ela aparecesse na frente dele e ele não tivesse os mecanismos para ver e entender, para interpretar a pedra filosofal, ele não a veria. Por isso o processo é interno. Por isso tudo se trata do que você faz com o que você faz. A gente fala muito... Eu vi recentemente, enfim, sobre um assunto que a gente pode falar depois, daquele cara que ia postar algumas bíblias e acabou se suicidando, enfim. E aí várias pessoas prós e contras analisando coisas, né? Esse pessoal das teorias da conspiração são ótimos, eu gosto muito, inclusive. E eu percebi que eles têm um certo preconceito com a alquimia, né? Com esses simbolismos, né? Porque, por exemplo, né? As torres, né? Maçônicas e tudo mais. Não sou maçônico, não sou maçom, nem de nenhuma ordem. E mesmo se fosse, não teria problema. O ponto é,
eles têm um certo preconceito por essas ordens usarem esses símbolos. Então os alquimistas, o símbolo de alquimista, então ele pode ser um infiltrado, o símbolo, as torres lá, né, as colunas, que é Boaz e... Bom, esqueci o nome. Enfim, sim, a maçonaria usa. Mas o que o símbolo tem a ver com quem usa? Percebe? Se não houver esse refinamento interno, você não percebe isso. Você não percebe que a comunicação pode vir de uma mula. De novo, vamos falar um pouco da Bíblia, né? A Bíblia está aqui. As Bíblias, né? Estão aqui em algum lugar. Aqui. E Deus usou uma mula, literalmente. Será que isso não é um símbolo para algo maior? Se uma mula falasse com você, você ia acreditar que era Deus? O que ela precisaria dizer para você acreditar que aquela mula era Deus falando com você? Você percebe? Essa análise, isso é ter um sistema aberto, né? Não um sistema fechado. O sistema fechado é, eu preciso acreditar. É isso, e a verdade é essa verdade. Porque isso está errado. Porque isso é dos judeus e os judeus estão errados. E porque isso é da Cabala. São todos homens encontrando o significado. Não, mas são ETs, os Anunnakis e não sei o quê. Olha, suponhando, isso a gente pode falar depois, mas vamos supor que sim, ETs e Anunnakis, certo? Então existe muita coisa maluca, né? Pode ser tipo Star Wars, ou, né, enfim, tanto faz o que você quiser acreditar. Anunnaki, os anjos, tanto faz. Então existe isso, então não são só homens. Tá. Então essa narrativa implica que os inimigos têm um inimigo, mas são inimigos de alguém, então somos nós somos do bem e eles são dos maus. Então quem está do nosso lado? Deus, o Criador. Tem alguém do nosso lado. Você percebe que toda narrativa tem alguém que está acima e que vai vencer toda a narrativa. É só você entender qual é a força dessa narrativa, né? Mesmo que for anjo e você acredite, tudo bem. Mesmo que for ET, Anunnaki e for demônio e qualquer coisa que você acredite, os dois lados vão agir nessa narrativa. Olha só que interessante. Olha isso aqui. E aí você pensa assim, não, é a Cabala, então vai falar do judaísmo só, não sei o que. Não, são símbolos. Olha isso aqui, é o Yin e Yang. Dentro do branco tem o preto, dentro do preto tem o branco. O que isso significa? O que a gente vê nesses simbolismos? Olha isso aqui. O que você vê nesse simbolismo? Nessa harmonia. O que é essa harmonia? O que esses povos antigos estavam querendo dizer? Olha esses símbolos aqui. É só demônio? É só essa cultura? É só... sei lá, é só errado? Porque é diferente do que a gente acredita? Não sei. Então, são seres que usando símbolos. E se a gente for usar essa narrativa de anjo e tudo mais, eu acredito que tudo bem. Inclusive, você não acreditar nisso e eu estar falando sobre isso, porque você vai ter mais munição para usar. Você que está me assistindo agora. E se você acredita nisso, você vai ter reflexão com um argumento bom da outra parte. Que é um argumento bom. Então vamos supor que sejam anjos, mas lá na Bíblia está dizendo que estes anjos caídos ensinaram a metalurgia, a construção do... utilizar, né, o ferro, o bronze, criar ferramentas, espadas, instrumentos musicais. Esses anjos ensinaram os homens a fazer isso. A gente usa isso, que os demônios, nessa narrativa, ensinaram aos homens. O mesmo conhecimento proibido que Apolo retirou dos deuses. O fogo proibido do que Ícaro. Não, Apolo mesmo. Enfim, narrativa. O problema é quando a narrativa é usada como um cordão no seu pescoço. E aí um símbolo desse é do demônio e passa despercebido. Aí você fala assim, olha como o inimigo é. Olha esses argumentos do inimigo. Olha, ele realmente poderia ter tentado até Jesus. Até os escolhidos seriam enganados. Você percebe? Que te prende é um sistema fechado. É um sistema fechado. O sistema aberto é e se? E se? E se for? E se não for? Você descobre a verdade. E se for? Você descobre a verdade. Você percebe que a verdade que eu falo aqui não é a verdade com
A verdade aqui, ó, a verdade é a Cabala. Não. Não, a verdade é Aristóteles, a verdade é a cosmologia. Não. A verdade com A maiúsculo está em todas essas coisas. Tá nessas obras aqui. Tá no Aristóteles, tá na Cabala, tá no Hermetismo, na alquimia, no cristianismo. Não pode não estar. Porque é o equilíbrio. É necessário esse equilíbrio. A verdade precisa estar no meio da mentira para ser verdade. Senão ela não é vista. Assim como se tudo estiver extremamente claro, você não vê mais nada. E precisa das sombras para haver o contraste. E assim como você só dá valor à luz porque tem a escuridão. Esse é o mundo da dualidade que a gente vive. E talvez a próxima dimensão que a gente fala tanto, a era de Aquário e tudo mais, seja esse refinamento interno da consciência, dos filtros, né? A emoção, a racionalidade, a intencionalidade, a interpretabilidade dos símbolos e da realidade, seja a próxima dimensão, a quinta dimensão, né? A consciência, de fato. E aí você começa a analisar e ver por detrás do código. Porque eu acho e eu penso que isso de a próxima dimensão, o paraíso, né? Todas as grandes filosofias.